Bom dia, boa tarde, boa noite. Em função do horário que vocês estão assistindo essa apresentação, meu nome é Aurélio, o meu grupo é constituído por mim e o Gustavo Lopes. Nós vamos falar um pouco sobre o pinhão manso na disciplina de culturas de potencial agroenergético. Falar na introdução aqui o porquê se cultivar e algumas características da planta do pinhão manso. Ele é da família das euforbiáceas, que é a mesma família da mamona e da mandioca. Ele tem a característica de ser um arbusto grande, é uma planta perene, de rápido crescimento e pode chegar a 3 metros em ocasiões especiais, chegando a mais, até 5 metros. Ele é uma planta rústica, de clima tropical e boa tolerância à seca. E um dos principais motivos para se cultivar o pinhão manso é o seu teor de óleo, que é muito grande o seu teor de óleo, podendo chegar a 25 a 40% do teor de óleo da semente. E é muito bom esse óleo, tem altas aplicações, como a produção de tinta, sabões, lubrificantes, mas principalmente a produção de biodiesel, que é o maior intuito da sua produção. Distribuição geográfica. Há algumas divergências do local de origem do pinhão manso, mas tudo que leva a crer que ele se origina no norte da América Central, nos países da Guatemala e de Belize, e foi levado para todo o mundo, em regiões tropicais, pelas grandes navegações portugueses e dos espanhóis. No Brasil, ele foi introduzido e utilizado como cerca viva, e ele é plantado praticamente de toda a faixa equatorial do mundo. Falar um pouco agora sobre o cultivo. A propagação do pinhão manso é feita através de mudas, tanto por estaqueia, tanto por sementes, mas o mais utilizado é por sementes. O seu plantio é feito em cova ou em sulco, dependendo da topografia do terreno. O espaçamento mais utilizado é o 4x2, mas outros espaçamentos vêm sendo estudados. Ele não tolera pHs baixos, abaixo de 4,5, sendo necessário fazer correção do solo. Através do método da saturação por base, você elevar o V% a 60%. Adubação. A adubação fosfatada é de suma importância para o aumento do número de cachos, tanto que ela é feita no plantio e em cobertura. A adubação de potássio e de nitrogênio é feita em cobertura 30 dias após o plantio. E recomenda a utilização de 5 litros de esterco bovino ou palha de café ou alguma fonte de material orgânico da sua região por cova ou na projeção do suco. Falar agora sobre a poda. A poda tem 2 formas de fazer, que é a poda de formação e a poda de produção. A poda de formação é feita em plantas jovens com a cepa a 50 centímetros do solo para gerar ramificações e assim ter uma planta mais estruturada. Porém, uma grande quantidade das plantas se ramifica naturalmente e se feito uma boa preparo do solo, com um bom manejo de plantas daninhas, não se tem necessidade de fazer essa operação. A poda de produção consiste na retirada das pontas de todos os ramos, 20 centímetros das pontas de todos os ramos, visando uma maior produção de ramos, uma ramificação maior produção de ramos, para que tenha maior número de cachos, pois os cachos se dão na ponta de cada ramo, e assim maior número de sementes. Essa poda tem que ser feita no período da seca, no início do período da seca, quando a planta perde as suas folhas. Falar agora um pouco sobre as pragas e doenças. E uma das principais pragas no período jovem das mudas é a formiga saúva ou a formiga cortadeira. Ela causa grandes prejuízos devido à perda da área fotossintética da planta. E quando está jovem o pomar, pode causar perda de grandes quantidades de plantas. O controle dela é feito antes do plantio, com identificação e aniquilação dos formigueiros na área em que se vai implementar a cultura. Outra praga é o ácaro branco, que ele paralisa o crescimento da planta. Ele é caracterizado em reboleiras e apresenta
Um dos seus sintomas é coloração branca nas folhas ou prateado. E um bom método para se fazer o seu controle é através da pulverização de enxofre em pó nas plantas atacadas. Uma outra praga que pode aparecer também é a tríplice, que são insetos sugadores que tanto na fase jovem como já adultos, eles sugam a seiva das folhas para se alimentar. E as picadas contínuas podem provocar o aparecimento de manchas em que as folhas ficam descoloridas e caem prematuramente. Isso aí reduz a capacidade produtiva da planta. Uma doença que também pode aparecer é o oídio, que é uma doença fúngica caracterizada por ter uma cor branca, acinzentada, e forma manchas isoladas, comumente cobrindo folhas, ramos e novos frutos. Quando há ataques severos, ele pode causar queda de folhas e frutos. O seu controle pode ser efetuado com enxofre ou alguns produtos químicos. E uma medida importante também é o controle de plantas daninhas, principalmente as plantas daninhas da família Euphorbiaceae, da família do pinhão manso, que essas podem ser os hospedeiros alternativos do oídio. Agora, falando um pouco da colheita e do beneficiamento do pinhão manso, os frutos eles são colhidos após a maturação. E quando ocorre? Ocorre quando há o escurecimento das cápsulas. A colheita pode ser manual, semi-mecanizada ou mecanizada. O método mais prático e rápido é a colheita semi-mecanizada, no qual é usado o equipamento para fazer vibrar o tronco e que provoca a queda apenas dos frutos maduros, já que a planta do pinhão manso tem a maturação dos frutos desuniforme. Por isso que a colheita mecanizada às vezes não é tão indicada, porque ela vai colher frutos de vários estágios de maturação. O uso de equipamento para mecanizar é muito importante, mecanizar ou semi-mecanizar, pois ele torna muito mais barato a produção, pois uma colheita manual ela teria muito trabalho, muita mão de obra e demoraria muito, se tornando muito mais oneroso. E após a colheita, os frutos do pinhão manso são transportados para terreiros ou secadores, onde vai ocorrer a secagem. O tempo de secagem dos frutos é de aproximadamente 3 dias. E após a secagem, os frutos eles vão para que seja realizada a debulha, que pode ser manual ou mecânica. Falando um pouco da produção, testes conduzidos pela Embrapa apontam a possibilidade de uma safra de 200, 250 kg por hectare já os primeiros 6, 7 meses após o plantio, uma produção alta. E no quarto ano, a estabilidade de produção pode gerar em torno de 1.000, 2.000 kg por hectare. Mas isso aí também depende muito do manejo. A produção varia de acordo com o manejo, mas é uma produção alta, independente disso. Uma das características do óleo é que o conteúdo de óleo da semente ele é de 30% a 40% e ele é facilmente extraído por pressão. A planta do pinhão manso produz em média de 2 a 5 toneladas de biodiesel por hectare, uma produção alta. E após a extração do óleo, o que sobra, que a gente chama ou de torta ou farelo, ele pode ser usado para recuperação de solos, pois é muito rico em nutrientes como nitrogênio, fósforo, potássio. E depois de desintoxicada, essa torta também pode ser usada como ração animal. E uma importante qualidade do pinhão manso é que o óleo da semente do pinhão manso é muito parecido com o óleo da couza, que tem uma ótima qualidade. Uma outra curiosidade também é que o óleo pode ser usado para o combate de mosca do chifre e também pode ser usado como repelente de insetos em pomares. Essa é uma característica do óleo do pinhão manso. Então a gente conclui que, como é uma planta muito resistente à seca e tem alta produtividade por hectare e produz um biodiesel de ótima qualidade, é uma ótima alternativa para ser plantada no Brasil, já que ela se adapta a várias localidades. O seu óleo é de ótima qualidade, não contém enxofre e polui pelo menos 80% menos que o diesel. E é uma ótima fonte de renda, principalmente para pequenos produtores, por ser uma cultura que não necessita de tantos tratos culturais, ela não demanda tanto investimento inicial, então é uma ótima alternativa. Além disso, como é uma planta rústica e necessita de menos tratos culturais, como o uso de defensivos agrícolas, ela é uma planta muito mais sustentável. Então
Então essas foram as referências que utilizamos para a realização do nosso trabalho. Muito obrigado.